E galera, finalmente Boruto está de volta com seu primeiro capítulo da sua segunda parte, que é Boruto 2 Blue Vortex. E galera, que volta foi essa? Finalmente foi confirmado que o time skip veio com várias bombas e várias revelações insanas. Uma delas é que simplesmente o Code, depois de 3 anos, ele resolveu atacar Konoha. E o que será que o Boruto, Sasuke, Shikamaru, Sarada e também o Kawaki vai fazer para tentar impedir essa invasão? E aí, hein galera, o que será que ela vai fazer também? Vem aqui comigo hoje descobrir tudo que aconteceu nesse primeiro capítulo de Boruto 2 Blue Vortex. Então, mas sem enrolação, sem perder tempo, já aproveita, deixa aí nos comentários o que você achou dessa volta de Boruto, desse time skip, do visual da galera que mudou bastante. E também já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, pois nós vamos sempre trazer mais conteúdo de Boruto para vocês. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu. E a gente começa logo de cara com um novo visual da Sarada, que ficou muito bonito e ficou muito insano. Eu particularmente prefiro ela de cabelo grande, ficaria mais bonito, mas o Kishimoto preferiu ela continuar com cabelo curto. Ele deu uma desculpinha meio esfarrapada falando que uma ninja de cabelo grande não combinaria, mas se você pegar Hashirama, Madara, Neji, são a elite da elite dos caras de cabelo grande extremamente poderosos, e Itachi e tudo mais. Mas não quer dizer que o visual dela ficou ruim, ficou bonito. E ela já começa metendo louco falando que o Shikamaru tá entendendo toda aquela situação errada. Que situação essa seria? Sobre a Eida usar a onipotência no mundo ninja inteiro. Basicamente ela fez o seguinte: ela simplesmente trocou os papéis do Kawaki e do Boruto. O Kawaki virou o Boruto e o Boruto virou o Kawaki. E geral acha que o Boruto matou o 7º Hokage e que ele agora virou um ingrato e também um renegado. Mas só a Sarada e a Sumire sabem realmente a verdade. Só que o Shikamaru não quer saber, falando que ela está sendo muito imprudente e se ela continuar nesse caminho, ela vai continuar sendo uma Genin para sempre. E aí tem, eu acho que um furo de roteiro, porque no anime a Sarada virou uma Chunin, mas no mangá tá representando que ela continua sendo uma Genin. E outro detalhe muito interessante é que é um novo Hokage. Muitos pensavam, inclusive eu, que o que seria o Kakashi ou até mesmo a Tsunade voltaria ao posto de Hokage. Só que não, quem virou Hokage foi o Shikamaru, que inclusive tá meio difícil defender ele, já que ele acha de pé juntos por causa da onipotência da Eida que o Boruto é um assassino, que ele matou o 7º Hokage e que o Sasuke ajudou ele. Só que olha o que louco, mano. Por que o Sasuke mataria o seu melhor amigo e ajudaria um criminoso em vez de vingá-lo? Eu sei que o Sasuke ele tem um passado muito ruim e tudo mais, de vingança e caos. Mas cara, olha a mudança do Sasuke, cara. Se não fosse ele na 4ª Guerra Ninja, geral teria perdido. Mas o Shikamaru nem quis saber disso, nem queria dar a opinião dele, tipo, dar uma chance pra ele se explicar. E já logo deu a sentença pra eles dois. Eles dois viraram renegados. E o Sasuke, seu renegado, é fichinha pra ele. Só que tem um detalhe: o Shikamaru deveria ter ficado calado. Como eu disse anteriormente, ele falou que se a Sarada continuasse desse jeito, ela nunca sairia de uma Genin. Só que a Sarada deu uma lapada seca, que ele até perdeu o caminho de casa. Abre aspas pra Sarada: o Hokage que é o meu exemplo é o 7º Hokage, não você, fecha aspas. E saiu fora, deixando o Shikamaru de boca aberta. Então é cortado para a dimensão onde está o Naruto e a Hinata, enquanto Konoha inteira e o País de Fogo inteiro acredita que eles estão mortos. Na verdade eles estão presos na dimensão do Kawaki, que inclusive consegue se mover lá livremente. Só que tem um detalhe, lembrando que o Kawaki falou que o tempo lá não passa, então o Naruto e a Hinata não vão envelhecer. Só que tem um detalhe, galera: na cabeça do Kawaki, ele acha que tudo que ele tá fazendo, todo esse plano junto com a Eida e o Daemon é o certo, é o correto. Pois na cabeça dele, ele acha que o verdadeiro mal é o Boruto, por ele ter o Otsuki e Shiki no seu corpo. E cara, lá no fundo, ele, entre aspas, ele tá certo que realmente o Momoshiki é uma ameaça, mas esse o caminho que ele tá escolhendo é completamente errado. Ele tá enganando todo mundo, a vila inteira, maltratando o filho do Hokage e ainda conseguiu prender eles dois. Então cara, quando essa onipotência da Eida foi desfeita, que muito provavelmente vai ser lá na frente, como que será a reação da vila?
do próprio Boruto, dos amigos do Boruto e também do Naruto e da Hinata. Será que o Naruto vai passar o pano pra ele e tentar mandar um discurso no Jutsu, ou o Naruto, pela primeira vez, vai acabar rejeitando alguém? Esse caminho que o Kawaki escolheu é completamente errado e muito perigoso, e a probabilidade disso dar muito problema lá na frente tá enorme e quase estourando. Então corta pra Sarada Sumiri, que a gente vê um novo visual da Sumiri, que ela parece uma estudante lá escolar. E elas estão comentando sobre toda a situação, que o Shikamaru, entre aspas, ele é inocente, ele não tá fazendo isso por mal, caçando o Boruto e o Sasuke. Isso dá de conta por causa da onipotência, e agora o Uzumaki Kawaki é o amado da vila. Em contrapartida, o renegado é o Boruto, e elas querem achar alguma forma de tentar reverter a onipotência da Eida. Só que tem um detalhe, galera, a Eida não só tem a onipotência dela, se lembra que tem o Sharingan, que consegue ver o presente e o passado. Se elas cometer algum deslize, ela pode descobrir que a Sarada e a Sumiri não foram afetadas pela sua onipotência. E tem um diálogo interessante aqui, todo mundo, mesmo vendo que o corpo do Kawaki é modificado, isso não é o suficiente pra meio que bater de frente com a onipotência, todo mundo acaba aceitando e esquecendo desse detalhe. E falando na Eida, elas acabam se encontrando e conversando sobre a onipotência e sobre o fascínio, que inclusive a própria Eida já sabe que sua onipotência não funcionou nelas duas, e que inclusive ela tenta explicar mais sobre a onipotência e como ela funciona, que é um Shinjutsu dos Otsukis e que também é uma habilidade que conceder qualquer desejo. Como é que esse amada, ela inconscientemente criou o seu fascínio, e toda essa situação foi criada pelo desejo do Kawaki. E essa ela tenta argumentar que ela poderia reverter toda a situação, só que a situação está muito crítica e a Eida não tem certeza se ela conseguiria. Ela mesmo fala que era mais fácil ela reescrever a memória de todo mundo de novo. Só que galera, se lembra que anteriormente eu falei que a Eida sabe que a onipotência não funcionou nelas duas, e ela começa a se questionar o do porquê disso. E se a onipotência não funcionou, então o fascínio dela não funcionou. Só que a Sarada e a Sumiri são dignas de Oscars, pois ela começa a desconversar, falando que ninguém poderia bater de frente com o fascínio dela. Isso era uma ilusão da cabeça dela. Incrivelmente, a Eida, ela acreditou na atuação delas duas. Ou será que não? Ou será que a Eida só tá testando as suas duas melhores amigas? O próprio Damian ficou muito desconfiado. Só que a Sarada e a Sumiri estão tão um pé atrás, pois o próprio Shikamaru falou que é um erro subestimar eles dois, principalmente o Daimon, que é extremamente poderoso. Eu quero ver a reação da Eida quando ela descobrir que suas duas melhores amigas, na verdade, são duas pessoas que têm intenções completamente diferentes, e até mesmo de acabar com ela. Quando isso acontecer, vai ser muito insano, e acabar cortando pro Kawaki e o Mitsuko conversando sobre o Boruto, que o Mitsuki odeia tanto o Boruto que ele poderia acabar com ele com suas próprias mãos. Só que aqui tem um detalhe, olha a diferença de como o Boruto tratava o Mitsuki, e agora olha a diferença de como o Kawaki trata o Mitsuki. Tipo, o Kawaki trata ele como se fosse um nada, falando para ele não ser pegajoso, nem muito apegado, que isso era muito estranho e muito esquisito, e que irritava muito o Kawaki. Só que como tem a onipotência da Eida na cabeça do Mitsuki, ele é meio que aceita tudo isso numa boa. Só que o Shikamaru acaba avisando o Kawaki que tem várias garras do Koji pela vila, e o Kawaki é o único que pode destruir essas garras. Então ele meio que se levanta e começa a voar igual o Otsuki Ishiki. Sempre quando a primeira vez quando o Ishiki invadiu Konoha, o quadro é muito parecido, mostrando que o Kawaki mudou completamente. Ele tá mais parecido com o Otsuki Ishiki. Olhando de costa, cara, parece os dois igualzinho. Só que o Mitsuki começa a se perguntar: você, Kawaki, é o meu sol que me ilumina igual a lua? Não é, Kawaki? Ele mesmo já tá começando a se questionar se Kawaki é o seu amigo que ele tanto ama e tem muito apreço. Só que a onipotência dele tá começando a se enfraquecer, pois tem outra pessoa que também tá se questionando, que é a Himawari, que ela tem um novo visual, que ela tava treinando com a amiga da Sarada. Só que eu não gostei do visual dela, eu achei muito preguiçoso o jeito que o Kimoto
desenhou ela. Eu achei muito ruim. Se você concorda comigo ou discorda, deixa aí nos comentários. Ele basicamente deixou o cabelo dela mais longo, só isso, e não mudou quase nada no seu visual. E como eu disse, ela estava treinando com a Shouko lá, pois ela quer se tornar alguém forte o suficiente para proteger aqueles que ama. E lembrando que o Daemon falou que tinha um poder oculto extremamente poderoso. Que poder será esse? Enquanto ela estava treinando com a Shouko, ela começa a ver o filho do Shikamaru, Shikadai, e também o filho da Ino, Inoji, acho que assim se pronuncia, mostrando como eles mudaram também. O Shikadai parece o Shikamaru adolescente e o filho da Ino cortou o cabelo, que vê geral reclamando sobre esse visual. Deixa nos comentários se você curtiu ele. E como eu disse, a onipotência da Ida pode estar se enfraquecendo, já que várias pessoas estão começando a se questionar. E o porquê eu estou afirmando isso? Já que a Himawari, ela meio que lá no fundo acredita que o Boruto não é uma má pessoa, que ele não matou os seus pais, que na verdade ele está precisando de ajuda e que inclusive os seus pais ainda estão vivos. Só que ela meio que não fala isso pra geral, já que geral, a opinião pública odeia o Boruto por achar que ele matou o 7º Hokage. Então acaba cortando pra onde está o Kawaki, diminuindo as garras do Koji. E geral começa a se perguntar por que o Koji ainda não atacou o Konoha. Ele tem a capacidade o exército de fazer isso. Só que o Kawaki percebe algo estranho nas costas de um shinobi que estava encarregado de identificar as marcas do Koji, que inclusive as suas costas estavam marcadas e ele nem mesmo percebeu. E se ele não percebeu, os ninjas que estavam encarregados de encontrar as marcas do Koji, eles muito provavelmente estavam marcados, eles nem perceberam. Isso realmente acontece. O Koji começa a invadir Konoha com seu exército de mini Gyubis, que já começa a causar grandes estragos em Konoha. Será que agora vai começar aquela destruição que a gente viu no primeiro capítulo de Boruto? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, já que o Kawaki já chega arregaçando esses mini Gyubis sem nenhuma dificuldade. E a Sarada também entra na briga, arrebentando vários mini Gyubis. Só que se lembra que as habilidades deles são parecidas com a do Koji, que eles podem entrar nas marcas e saírem quando eles quiserem. Quem aparece nessas marcas é o próprio Koji. Um detalhe muito interessante, que o seu rosto está machucado, o seu olho está cortado, e que ele está atrás do Boruto, já que ele odeia tanto o Boruto porque ele tirou tudo da vida dele, como o Ishiki e também como a sua amada Eida. Ele pergunta onde está o Boruto, só que a Sarada responde que ele foi embora há 3 anos. Só que o Koji ele tá ciente disso porque um ano depois de ele foi embora de Konoha, eles se encontraram. Então muito provavelmente foi ali que o Koji recebeu a sua cicatriz. A gente tem aqui duas possibilidades e uma delas eu tenho muito medo. A primeira é que quem fez aquela cicatriz no olho do Koji foi o próprio Boruto, já que estava treinando com o Sasuke, então ele estava bem mais forte do que antes. E a segunda possibilidade, que deixa todo mundo com o pé atrás e acho que isso vai acontecer, e tomara que não aconteça, é que quem fez aquela cicatriz foi o Sasuke. Só que no processo, quem morreu foi o Sasuke. Tomara que isso não seja verdade. Tomara que isso não aconteça, porque se o Sasuke morrer, vai ser muito mais impactante, até mesmo que a própria morte da Kurama. E continuando no capítulo, o Koji se prepara, juntando seu exército para ir para cima da Sarada. Mas lembrando que ela tem agora um Mangekyo Sharingan. Mas será que ela já conseguiu dominar e também conseguiu burlar os efeitos colaterais? Para quem não sabe, quem desperta esse Dojutsu, quanto mais você usa, mais cego você vai ficando. Será que ela conseguiu burlar esse efeito colateral? A gente ainda não sabe, porque nesse capítulo ainda não foi mostrado. Já que ele, o mito, a lenda, chegou já pisando na cara do Koji. Sim, Boruto chega em Konoha falando que é por isso que as mulheres não gostam do Koji, já que ele trata elas desse jeito, elas acabam se afastando dele. De uma forma épica, uma entrada épica, o Boruto já pisa na cara do Koji. E com isso, o Kawaki também se apresenta, trazendo aquele redemoinho de problemas para Konoha. Koji vs Kawaki vs Boruto. Vai ser um Battle Royale do caramba. Vai ser cada um por si. Koji vai pra cima do Boruto, o Boruto vai pra cima do Koji, só que o Kawaki tá no meio, vai pra cima dos dois. Essa briga vai ser muito insana. E quais serão os poderes do Boruto? Só que finalmente a gente vai ver o Jogan aparecendo,
Será que a gente vai ver os poderes do Mangekyo, da Sorada? E será que a gente vai ver alguma variação dos poderes do Ishiki no Kawaki? Infelizmente, a gente só vai saber no dia 20 de setembro, quando sair o próximo capítulo. Ele acaba bem aí, bem no clímax. Mas eu acho que vai acontecer uma coisa. Quando o Boruto chega lá pra conversar com o Koji e tudo mais, vai ter um flashback do primeiro encontro deles. Ou vai começar essa pancadaria muito doida já nos próximos capítulos. Inclusive, pode ser o mesmo no primeiro capítulo que a gente vê Konoha totalmente destruída e tudo mais. Será que isso vai acontecer? Só vamos saber nos próximos capítulos. E para você não perder, você precisa estar inscrito aqui no canal e com as notificações ativadas. Tamo junto, galera. Deixe aí nos comentários o que você acha e valeu!